Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, queridos amigos, bem-vindo a este canal. Se você clicou aqui, fique aqui uns minutinhos comigo que eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração e uma experiência também para te contar que o Senhor falou comigo. Está no livro de versículo base Salmos, número 25, e diz assim, o versículo 14: O Senhor é amigo dos que o temem, Ele lhes ensina a sua aliança. Em outras traduções diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Eu sou encantada por este versículo, queridos irmãos, porque imagina só ser amigo de Deus, imagina ser amigo de um Senhor todo-poderoso e Ele nos mostrar o caminho que nós devemos andar. Ele nos mostrar o que Ele quer de nós, Ele nos mostrar como Ele quer nos usar e Ele nos ensinar como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar em todas as áreas da nossa vida, a partir do momento que nós queremos Ele, que nós queremos andar com Ele, porque a decisão é nossa, a decisão é de cada pessoa, é de cada ser, queridos irmãos. Ele nos deixou a livre escolha da gente escolher se a gente quer andar com Ele ou não, se a gente quer ser abençoado, guardado e protegido por Ele ou não, ou se a gente quer ficar à mercê do inimigo das nossas almas, que ilude e engana as pessoas com falsas promessas, com falsas bênçãos, com falsas vitórias, com falsas curas, porque tudo que vem dele é falso, tudo que vem do inimigo é mentiroso. Mas o nosso Deus não, tudo que vem dele é verdadeiro, tudo que vem dele é pleno, é intenso, é constante, é sublime, é sincero, é desinteressado. O interesse de Deus é somente, queridos irmãos, em nos abençoar, porque nos ama. O amor dele por nós é verdadeiro. E tudo que vem do inimigo da nossa alma é falso, queridos irmãos. Então deve ser rejeitado pelas pessoas. O papel dele é enganar as pessoas. Então eu sou encantada neste versículo aqui que nos fala: o Senhor é amigo dos que o temem. Ele é nosso amigo, aqueles que temem a Deus. E quem são as pessoas que temem a Deus, queridos irmãos? São as pessoas que entenderam, aceitaram o Senhor Jesus, entenderam que Ele deixou aqui para nós a sua palavra, entenderam qual é o propósito de nós estarmos aqui, queridos irmãos, qual é o propósito de nós termos sido criados por Deus, qual é o propósito da criação de Deus. Os seres humanos foram criados para a glória de Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus, o único Senhor verdadeiro das nossas almas. Então Ele deixou aqui para nós um testamento, a sua palavra. Esta palavra, que irmãos, a Bíblia Sagrada é o livro mais lido do mundo inteiro. É um livro que muitos já tentaram acabar com ela e ainda tentam destruí-la, mas ela vai persistindo, ela vai perseverando, porque está escrito na palavra de Deus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E agora imagina este Deus Todo-Poderoso sendo nosso amigo e nos revelando a sua aliança, nos ensinando os seus caminhos. Como que Deus se comunica com nós? Como que Deus quer se comunicar com o ser humano, queridos irmãos? Através da sua palavra, através de outros seres humanos que são os seus profetas, os seus mensageiros, ensinadores, pregadores, mestres, enfim, aqueles que se importam com a sua palavra, aqueles que se importam em passar adiante essa palavra. Então, dessa forma, o Senhor se comunica conosco. Outra forma que Ele se comunica conosco é através de sonhos, porque na sua palavra também diz que nos últimos dias derramarei do meu espírito. Vou até ler o versículo para não ficar nas minhas palavras, para ficar mais certinho, para que a gente possa entender melhor. Lá no livro de Joel, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 30.
28, ó. Então depois que eu tiver feito estas coisas, derramarei do meu espírito sobre todo tipo de pessoas. Seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Então, uma das formas de Deus se manifestar às pessoas é através de sonhos, tá? Através de profecias e através de visões, queridos irmãos. Então, ele se comunica com os seres humanos assim. E comigo, a forma que Deus se utiliza de falar comigo é através de sonhos. Então, eu tenho sonhos que depois se cumprem. Às vezes eu não entendo. E quando o sonho se cumpre, então aí eu entendi que o Senhor já tinha falado comigo, já tinha me avisado em sonhos, queridos irmãos. Eu sonho muito sendo perseguida, às vezes por cachorro, aqueles cachorro preto assim, com aquela expressão assim de raiva, de ódio, quando o cachorro está furioso. Então eu fui fazer uma pesquisa, queridos irmãos, baseada no sonho que eu tive essa noite. Eu vou fazer uma pesquisa qual é o estado da nossa mente quando a gente está dormindo, porque a ciência humana, a psicanálise, né, o Freud, eles explicam que quando a gente está dormindo, a nossa mente está no estado inconsciente. O que é o estado inconsciente? Quando a pessoa não tem consciência das coisas. A nossa mente está somente parcialmente ali ativa, né? É num estado inconsciente, onde a pessoa não tem uma consciência normal das coisas. Então este é o estado que a pessoa fica quando ela está dormindo, queridos irmãos. Dormindo, tá? Então o que é o estado inconsciente? É quando a pessoa perdeu o conhecimento, está privado de consciência. O que é o nosso inconsciente? Eu fui fazer uma pesquisa por causa do sonho que eu tive. O inconsciente é a maior parte que constitui o aparelho psíquico. Nele estão contidos nossas lembranças, memórias, que não estão ao alcance da nossa consciência. Esses processos do inconsciente surgem sem a nossa percepção consciente da realidade. Procedem sem consciência do que faz. Então é assim que trabalha o nosso inconsciente. Aí, querido, então é neste estado que fica a nossa mente quando a gente está dormindo, ou seja, inconsciente. E também o Freud, ele explica que os sonhos podem ser um desejo, uma vontade nossa. Que às vezes a pessoa tem aquele desejo, mas foi reprimido pelo nosso consciente, foi rejeitado, reprimido. Aí a pessoa sonha, porque há um desejo, é um desejo é um desejo da nossa mente, da nossa consciência. Então, esta é a explicação do sonho. Como que a gente vai discernir quando o sonho é um processo natural da nossa mente, processo humano, um sonho humano, natural, uma vontade reprimida, e quando é Deus que está falando com a gente? Como que a gente vai discernir? Eu discerno assim, nas minhas experiências, com sonhos, eu discerno assim. Quando é de Deus, é algo espiritual, é algo que eu não desejei, eu não pensei naquilo ali, eu não desejei, eu não tive vontade por aquilo ali. Foi algo que aconteceu, simplesmente aconteceu. E ele se cumpre. Quando é um sonho espiritual de Deus, ele se cumpre, né? Então eu vou dar um exemplo para vocês de sonho. Quando a pessoa sonha que tem alguém te perseguindo, alguém querendo te prejudicar, te fazer mal, alguém querendo nos matar, não é um desejo da nossa consciência. Por que não é um desejo da nossa consciência? Porque ninguém quer o mal para si, né? Então é algo espiritual. Geralmente é o quê? É os levantes do inimigo, os ataques do inimigo contra a nossa vida. Que a gente tem que orar e repreender projetos que o inimigo tem para nos destruir. Então a gente tem que orar e repreender, tá? Outra forma também de discernir, queridos irmãos, quando por exemplo, sonhou com, nem eu sonhei essa noite com um cachorro. Eu sonhei que o cachorro vinha, mordia esse meu dedo aqui, se agarrava no meu dedo e não soltava de maneira nenhuma. E o meu dedo, ele sangrava e eu não sentia dor. E ainda eu conseguia fazer assim com a mão, levantava e o cachorro batia com o corpo inteiro no chão assim. E aí veio uma senhora
uma senhorinha de oração, repreendeu aquele cachorro ali, repreendeu ele em nome de Jesus, e o cachorro ficou parado, ficou estático, soltou meu dedo. E aí eu fui olhar assim, meu dedo não tinha quebrado, tinha sangue, só um pouquinho machucado, um pouquinho de sangue. Eu desinfetei aquilo ali na farmácia e o meu dedo ficou normal, não senti dor, não senti nada no meu dedo. Então o que é isso? É algo espiritual, porque jamais alguém vai desejar esse tipo de coisa, né? De desejar para si próprio uma coisa ruim. Então é algo espiritual. O que é aquilo ali? É um demônio, uma ação de demônio contra a minha vida. Então, o que a gente faz quando sonha esse tipo de sonho? É orar e repreender. E eu também entendi no sonho que a ação do inimigo contra a minha vida, e também pessoas que oram por mim. Aquela senhorinha que foi ali, orou e repreendeu, são pessoas que oram por mim. Assim como eu também oro por todas as pessoas, todas as irmãs do círculo de oração que eu conheço, todas as mulheres do círculo de oração que eu conheço, todas as pessoas em geral, todas as famílias. Quando eu vou orar, que o Espírito Santo me traz a lembrança, eu oro e intercedo por elas, para que o Senhor as abençoe, para que o Senhor as proteja, para que o Senhor dê livramento de espírito de enfermidade, das ações do maligno para destruir as pessoas. Eu sempre oro. Eu sempre fui mulher de ir a círculo de oração, não faltar círculo de oração. Claro, não é que a gente não vai faltar nunca, às vezes acontece, né? Mas sempre fui. Essas coisas sempre foram importantes para a minha vida, irmãos, na minha vida espiritual. É círculo de oração, escola bíblica e estudo da palavra. Sempre foi cultos importantíssimos para mim, que dificilmente eu faltar, a não ser extrema necessidade mesmo. Então sempre fui assim durante toda a minha vida. Agora está um pouco diferente, a minha vida está um pouco diferente, devido a um período, um estado que é transitório que eu estou passando na minha vida, mas vai mudar. Então, queridos irmãos, e o Senhor se comunica comigo em sonho. E como que eu sei que foi o Senhor que falou? Quando se cumpre. Eu me lembro que também uma vez eu tive um sonho que o meu filho uma estaca de madeira entrava no peito do meu filho assim, e eu ficava desesperada, e eu orava e dizia: Senhor, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia. No outro dia eu me acordei agoniada com aquilo ali, aí eu orei e repreendi. E meu filho sempre foi louco pro futebol, ele tinha uns 9 anos de idade. E aí eu disse pra ele: meu filho não vai pra rua jogar bola, que eu não gostava. Eu repreendia ele para que ele não fosse pra rua jogar bola, porque eu achava perigoso, né? Eu jogava no meio da rua ali onde passavam os carros, tudo. E aí eu tinha saído e ele teimou e foi pra rua jogar bola. E aí veio uma bicicleta com um cara com não sei se era uma taquara ou será aqueles caibro, aquelas madeiras grandes. E o guri veio vindo correndo atrás da bola, não viu, o cara vinha de bicicleta com aquilo, bateu no olho dele, do lado que assim, ó. O guri ficou todo roxo, todo machucado, queridos irmãos. E aí naquele momento que aconteceu aquilo, eu me lembrei do sonho que Deus tinha me dado e do livramento que o Senhor deu ao meu filho, porque no sonho tinha entrado aqui no peito dele, mas Deus livrou, pegou aqui na fronte, não pegou no olho, e ele ficou ali todo machucado. Eu me lembro que veio uma irmã na minha casa, orou por ele também, comigo, eu fiquei muito aflita, mas me lembrei do sonho e me lembrei do livramento. Então o que eu quero dizer com isso? Que não ignore os sonhos que Deus te dá, porque às vezes é Deus querendo se comunicar com a gente e Deus querendo nos dar livramento. E quando Deus nos dá o sonho, automaticamente Ele já está falando que Ele vai livrar. Nós temos que fazer a nossa parte, orar e repreender, né? Este sonho do cachorro também foi algo significativo, porque o que o Senhor me mostrava ali? Que Ele me protege, que Ele me cuida, que Ele me dá livramento. O meu dedo não caiu, não quebrou, não foi arrancado, não sentia dor nenhum, né? Então o Senhor mostrando o que? Os livramentos que Ele dá para nós. Quantos livramentos o Senhor dá para nós, né? E eu me lembro que eu tive um sonho também uma vez, lembrando, queridos irmãos, que os sonhos, eles também podem ser aquilo que a gente adquire, as informações que a gente adquire para nossa mente, aquilo que a gente bota dentro da nossa mente, né? Pode ser também, os sonhos podem ser por conta disso. Então, queridos irmãos, eu não vejo filmes, eu não vejo filme de terror, odeio filme de terror, acho um absurdo cristão ver filme de terror, acho uma coisa
totalmente incoerente para um cristão, tá? É minha opinião. Eu tenho direito a ter minha opinião. Então, eu não vejo filme de terror, eu não vejo filme de violência, eu não vejo novelas. O Senhor me libertou, eu era muito de ver novela, o Senhor me libertou, tá? Então, eu não vejo essas programações da TV de entretenimento, eu acho horrível, 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 horrível. Não escuto música mundana. Isso não é meu hábito de vida, irmãos. Eu não gosto disso, não sinto nenhum prazer nisso, graças a Deus. Agora, se for algum filme bíblico, às vezes eu vejo esporadicamente, não é sempre. E algum filme de romance também, esporadicamente eu vejo. Mas ultimamente não tenho visto. Aí olha só o sonho que eu tive. Eu sonhei que nós estávamos vivendo num período... Vou ter que dar uma pausa para tomar uma água, depois eu... Então, voltando aqui, queridos irmãos, eu sonhei que a gente estava vivendo num período muito difícil, era um caos total no mundo, muita perseguição, muita luta de bem contra o mal. Era uma situação assim totalmente espiritual, onde era um salve-se quem puder. Então existia pessoas que tinham poderes para poder se salvar dos ataques do mal, outras pessoas não tinham, e essas que não tinham, claro, né, elas iam sendo devoradas pelo mal. O sonho era assim, totalmente espiritual. E aí, eu tava ali naquilo ali, e nesse meio assim apareceu alguém pra mim que tinha um poder sobrenatural, e dizia pra mim assim, tu vai ser uma cobra, só que vai ser uma cobra que vai ter muitos poderes. E aí eu disse pra essa pessoa assim, pra que eu pudesse me defender, essa pessoa vinha dizer pra mim, e eu disse assim pra essa pessoa, olha, eu só vou ser se o meu Deus, o meu Senhor quiser, se for a vontade dele. Se for a vontade dele, então eu vou ser, senão não. E aí essa pessoa desaparecia, sabe? Porque ficava brava de ter sido contrariada e desaparecia. E aí eu não me transformava naquela cobra conforme essa pessoa falava. O que é cobra? A cobra é um símbolo do mal, né? Um símbolo do inimigo. Então era o desejo daquela pessoa para mim, automaticamente um desejo do inimigo para mim. E ali naquele sonho eu desfiz, não aceitei ali a proposta do inimigo. O que eu aprendo com isso, queridos irmãos? Que o cristão pode ser tentado em sonho também. Mesmo ele estando lá no inconsciente, que ele está dormindo, ele não sabe nem que está sonhando, parece que é uma realidade, mas não é, a pessoa está no estado inconsciente. E ali, ele também atua, queridos irmãos. Então eu sempre sonho assim, desse tipo. Os meus tipos de sonhos são sempre assim, a maioria é espiritual. O que eu aprendo com isso, queridos irmãos? Que quando a gente está em Deus, quando a gente ora, quando a gente medita na Bíblia, Ele nos protege, Ele nos livra em todas as áreas da nossa vida. Ele atua no nosso inconsciente também. Ele atua, Deus atua e nos protege em todos os momentos da nossa vida. E também nos revela e também nos mostra o mundo espiritual que a gente não sabe, que a gente não vê, que a gente não conhece, está sempre agindo ali, sempre agindo, né? São dois mundos paralelos, o mundo espiritual e o mundo físico. E quando nós entramos no mundo espiritual através de sonho, o nosso Senhor está conosco também, nos guardando, nos protegendo. Porque tudo começa lá no mundo espiritual e se manifesta, se realiza no mundo físico. E ali, queridos irmãos, eu tive este sonho. Eu acredito, no meu entendimento, que o Senhor me mostrou ali que estava comigo e que eu estava com Ele. Eu não neguei Ele, porque eu disse, se for a vontade do meu Deus, do meu Senhor, senão não, né? Então eu achei que foi um sonho bom. Eu achei que foi um sonho, Deus me mostrando a minha vitória, e que Ele está comigo e que eu estou com Ele. Então, queridos irmãos, o que eu sempre faço? Eu peço, Senhor, me dá discernimento em sonhos, porque eu sei que o Senhor fala comigo em sonhos. Então eu penso que todas as pessoas devem fazer isso, pedir ao Senhor discernimento em sonhos, sabedoria em sonho, para que a gente possa também discernir os sonhos, conhecer os sonhos que são de Deus, os que são da nossa mente, e os que é muitas vezes o inimigo nos tentando, né, para nos derrubar. Mas a gente tem que estar sempre, queridos irmãos, vigiando, sempre orando, todo o tempo orando e meditando na palavra de Deus. Então o versículo que o Senhor colocou no meu coração
para base de tudo isso que eu falei é: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto. Amém, queridos irmãos? Guarde isso no teu coração. Deus está sempre conosco. Deus está sempre nos guardando, nos protegendo, nos livrando. É a vontade de Deus estar sempre conosco. Então que nós possamos também, queridos irmãos, estar com Ele. Amém? Sendo obediente, sendo renunciados das nossas vontades e sendo um instrumento para ajudar outras pessoas que possam encontrar este caminho de bênção, de vitória, de paz. Amém, queridos? Enquanto estamos aqui e por fim na eternidade com o nosso Deus. Amém? Deus te abençoe, que você possa ser guardado, abençoado, protegido e feliz nas mãos do nosso Deus. Amém? Beijo no coração.